ter os céus abertos sobre a nossa vida? Primeiro, esse estudo, para se falar sobre os céus abertos, a gente tem que compreender o que é submissão, o que é se submeter. Pai, no nome de Jesus, vem abrir os nossos olhos espirituais agora, para que nós venhamos a atingir essa dimensão do teu Espírito e compreender a profundidade da tua palavra. E entender, meu Pai, que o seu desejo é que nós andemos com os céus abertos sobre a nossa vida. Nós vamos ler como referência Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Mas antes de falar sobre o benefício da submissão, eu tenho que falar o que é o contrário da submissão. O contrário da submissão é uma rebelião, é uma rebeldia. Eu já entrei no estudo aqui, tá, gente? Como ter os céus abertos sobre a nossa vida. A gente tem que saber que o mundo espiritual não é místico, é lógico. Existem princípios. Se você cumpre os princípios, o céu vai estar aberto sobre sua vida. Para se alinhar com os céus abertos sobre a sua vida, nós devemos nos alinhar aqui na terra aos princípios da palavra que Deus criou. O contrário de submissão é rebelião. Por exemplo, eu vou falar. Se você saiu de uma igreja sem a bênção, sem falar, sem conversar, sem abençoar aquela igreja, explicar para o seu pastor e pedindo a bênção para sair, é rebelião, é rebeldia. O céu fecha. Pastor, se eu abençoei aquele pastor, aquele ministério, entendi de Deus que ele me chamou para outro momento, saí em paz, mas ele me amaldiçoou. Todo dia você deve orar por ele, para que o seu coração não seja atingido por essa palavra que ele lançou. Porque a maldição sem justa causa não pega. O que vai ser mais difícil aí, que geralmente pega a maldição, é porque a gente pode ficar com rancor por conta daquela palavra, com raiva. Pode deixar abrigar amargura no coração. Se você tiver essa sabedoria de ministrar a oração, liberar aquela pessoa, abençoando, investir no ministério dele, aí, meu irmão, o céu fica aberto. Se você está em uma igreja e essa igreja tem uma visão, o pastor da igreja dá uma visão e uma direção, e você está fora da visão, eu tenho que te falar. É rebelião, é rebeldia, é espírito de rebeldia e rebelião. Você é rebelde. E os céus ficam fechados sobre o rebelde. Por exemplo, a igreja que toda ela é em pequeno grupo, a igreja tem redes. Aí você diz, não, mas eu não me dou bem com pequeno grupo, com rede. Até hoje você não está em pequeno grupo. Deixa eu te falar. Eu tô de boa para falar isso aqui. Quem quiser cortar até esse pedacinho desse vídeo aqui, mandar para aquela pessoa que você já chamou para o PG, que está na Cibap e nunca foi para um PG, pode mandar. Você que está numa igreja, que tem uma visão do líder daquela igreja, que tem uma direção, um apontamento, e você não está debaixo dessa visão, a igreja está em pequeno grupo, você não está em pequeno grupo, não quer pequeno grupo, não se submete a um líder de PG, você é rebelde. É rebelião. O céu fica fechado. O céu se fecha. A bênção do Senhor é na unidade, na comunhão. A bênção do Senhor vem na comunhão. O óleo da unção vinha sobre Arão, escorria na barba e descia para a comunhão do corpo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, porque a bênção é derramada na comunhão. Você que conhece alguém ou que pensou, às vezes, até em abrir seu próprio ministério, igreja que nasce pela cabeça da própria pessoa, criou uma igreja do nada, ele faz a igreja, não tem vínculo com ninguém, ninguém enviou. É uma igreja rebelde. Essa igreja, esse ministério está com o céu fechado. Se você está debaixo de um ministério desse, o céu está fechado para você também.
Para começar dizendo como andar com os céus abertos, eu tenho que te falar o contrário. O que faz os céus ser fechados? Se a chave que faz o céu ficar aberto sobre sua vida é a submissão, é estar debaixo de uma missão, a missão que Jesus deu aos apóstolos ali da igreja primitiva, ela continua. Então, por isso que a gente tem que estar debaixo hoje de uma igreja hoje que pegou daquele fogo, daquela época, daquele envio, daquela missão, e a gente continua hoje. A gente não está fazendo missão do nada. É a continuidade do que Deus já trouxe. Olha que tema bonito dos batistas desse ano. No poder do Espírito Santo para continuar e completar a missão. Ninguém está criando missão do zero, né? A gente está continuando a missão. Meu Deus, pastor. Pois se você conhece esse pastor que está ferido, está doente, está sofrendo ataque, a coisa não anda, pode ter muitas vezes ele está em rebelião, em rebeldia, ele não se submete, não está em unidade com nenhum outro pastor, nenhuma igreja, nenhuma denominação, ele faz um ministério por si só. Esses dias um irmão me mandou um áudio aí sobre um casal ali que não se submete, não tem igreja, não tem pastor, não tem sacerdote sobre ele e se autodenomina profeta. E eu falo, um profeta que não tem um sacerdote sobre ele é bruxo, não é profeta. Profeta, para ter céu aberto sobre ele e profetizar pelo Espírito de Deus, ele tem que ter um sacerdote sobre ele. Moisés. Rapaz, Deus cuidou de Moisés de uma forma. Pensa num documentário bom agora, tá no Netflix. A gente tá assistindo aqui sobre Moisés. Eu só assisti o primeiro, tá? Então, mas Moisés teve sacerdote sobre ele? Deus não começou o ministério do Moisés quando ele ainda estava lá debaixo do sacerdócio do faraó do Egito. Levou ele pelo Espírito no deserto para Midian. Quem cuidava dele? Jetro, sacerdote de Midian. Meu Deus! Josué, Moisés, e por aí vai. Sim, sacerdotes estão sobre alguém. Samuel, Eli. Ah, mas Eli era um homem que era gordo, era um homem que não ouvia, não tinha mais visão espiritual. Eli, mas olha, um código de Deus aqui. Se tem uma voz nessa terra que ecoa, meu Deus do céu, com essa eu vou fechar, gente. Se tem uma voz nessa terra que vibra na mesma dimensão, que ecoa a voz dos céus sobre a sua vida, é paternidade espiritual. Samuel, pequenininho, estava ouvindo a voz de Deus e confundia com a voz do pai espiritual. Independentemente das limitações do pai espiritual, independentemente do erro do pai espiritual, é pai espiritual. Se submeta. Samuel estava ouvindo a voz de Deus e confundia com a voz de Eli. Ele disse, meu filho é Deus, vai lá falar com Deus. Então, meu irmão, é forte essa palavra. Mas sair desse céu fechado é o mais importante. Eu conheci uma mulher que ela se converteu e o marido ficou endemoniado. O marido dela era maravilhoso, o marido dela. Era um ser humano, era um homem natural, não era um homem espiritual, era um homem abençoado, um homem dedicado à família. Mas quando ela se converteu, ele ficou endemoniado, ele ficou louco. Todo. Ele não comia, chorava, urrava, ficava acordado, ficava parecendo um bicho. E essa mulher em oração, Deus falou com ela. Ele está com medo de te perder tua presença, tua companhia, de perder para a igreja, de perder para o pastor. Se submeta. Daí ela chegou pro marido, ajeitou a jantinha dele ali e falou assim, marido, eu me converti, aceitei, entreguei minha vida para Jesus. Isso aqui eu estou falando de uma experiência, eu não estou falando de doutrina, tá, gente? Ela falou assim, mas eu só vou para a igreja quando você me autorizar. Ela tinha legalidade para ir para a igreja, ela tinha autoridade para ir para a igreja, mas ela estava pedindo permissão. Autorização. Quem começa obra de Deus, ministério, sem autorização, eita, céu fechado. Daí, ela só falou isso, o homem comeu, demorou 2 dias. Aquele homem voltou a dormir, foi amansando, ela se submeteu.
Ali eu imagino os demônios, tudo sendo arrancado de perto daquele homem. 2 dias ele falou para ela. Ele chamava ela de bem. Bem, domingo, se tu quiser ir para a igreja, eu vou te levar. Ela cumpriu um princípio de submissão dentro de uma aliança. Ela não estava fazendo nada que prejudicaria a Deus. E aquele homem levou ela para a igreja. 2 anos depois, aquele homem se converteu. 2? Acho que foi, mas ele se converteu. Então, meus irmãos, consequências para finalizar. Consequências de uma rebeldia, rebelião. E por que os céus ficam fechados? Consequência de rebeldia, rebelião. Bancarrota financeira. Não prospera. Anda sempre de carro ruim, quebra, bate. Se você pode até passar por essas coisas, porque Deus pode estar te provando para te levar para novas dimensões. Mas se você não está passando por prova, avalie que pode ser princípios de submissão que está sendo quebrado. Dureza de coração. É uma pessoa de coração duro. O rebelde tem coração duro. Rebeldia deixa o coração duro. Dificilmente se quebranta, se chora ou pega e recebe do mover do Espírito. O coração é duro. Ele vive em desobediência, desobedece o patrão, a patroa, a esposa, desobedece o marido, desobedece a Deus, a pastor, a líder, é desobediência. Há no espírito dele, porque lá em cima teve um céu fechado. Feitiçaria, ele vive como feiticeiro. A Bíblia diz que a rebelião é igual a um pecado da feitiçaria. E vive também numa prisão espiritual. Então, Deus deseja que você passe em revista a sua vida e que você venha a se retratar, se submeter, a se alinhar com o que há hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, para que você tenha os céus abertos sobre sua vida. E eu declaro o início dos céus abertos sobre a sua vida, seus negócios, sua família, seus filhos, seu pequeno grupo, sua igreja, seus pastores, seu casamento, em nome de Jesus. Eu declaro os céus abertos sobre as suas vidas. Assim como Jesus viu os céus abertos, assim como Paulo teve visão dos céus, assim como Estevão viu os céus abertos, isso é para nós hoje. Eu declaro os céus abertos sobre a sua vida. O tempo do céu fechado findou, terminou na sua vida. Abre o coração, novo quebrantamento, um novo choro, um choro de arrependimento e de alinhamento nos céus com o que Deus está fazendo hoje, virá sobre sua vida, em nome de Jesus.